Salve, salve, curioso e curiosa de plantão do nosso Analytics Talks, começando mais um episódio. A gente vai falar hoje sobre a auditoria de Google Analytics, a auditoria de Google Tag Manager, para você entender o que você precisa fazer para confiar nos dados do teu Analytics, o que você precisa mexer de configuração no GTM, para poder, de fato, aqueles dados contidos na ferramenta serem, de fato, fidedignos e confiáveis. E para isso, estou aqui com o meu co-host, Baco Exu do Analytics. Fala aí, galera, beleza? Vamos embora para tocar em cima desse assunto que eu e o Fio, a gente tá bem empolgado para poder falar. Boa! Como você já sabia, ele não deu spoiler, tá aqui com a gente também o senhor Felipe Melo, o André Agassi do Analytics. Boa noite, pessoal. Aqui é o Felipe, mais conhecido como Fio, né? O Head de Tech aqui da Emétricas Boys, e vamos conversar aí sobre o processo de auditoria, que é o que a gente toca no nosso dia a dia. E é bem interessante pra gente. O Head de Tecnologia. É a moral, pô. O seu gestor de O tecnologia. seu gestor de tecnologia. Boa. Respeito. E para trocar ideia aqui com a gente, ele, o Felipe Tito do E-Commerce, ex-aluno nosso, ex-cliente e amigo, pelo menos não é ex-amigo. Seja bem-vindo, senhor Rafael Sarmento. Olá, pessoal. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz. Na verdade, me acharam aqui na praça. Eu vim pra cá, muito perdido. Tô brincando, gente. Vai ser um prazer falar sobre auditoria, sobre GA, sobre as consequências também dessa porra, né? Pode falar palavrão? Pode ficar à vontade. Ah, É então tá bom. explícito, a gente bota explicit. Ah, no beleza. Spotify. Show. A gente não monetiza mesmo aqui. Quando eu falar, olha para aquela ali. Pode olhar pra qualquer uma, cara. Fica à vontade. Fica à vontade. Tá de boa, a casa é sua. Então tá bom. Você que tá assistindo e ouvindo a gente, não esquece aí que você que tá ouvindo ou assistindo gravado, também pode deixar um comentário aqui no YouTube, porque a gente pode depois olhar o que você comentou, trazer aqui um debate. Não esquecendo que esse episódio está sendo ao vivo para você que está assistindo e ouvindo aqui agora. De vez em quando a gente está fazendo essa loucura aí de fazer um podcastzinho ao vivo, mas também você que está ouvindo e assistindo agora editado, você não está perdendo nada. Só não esquece de alguns recadinhos que a gente vai dar aqui agora. Talvez você que está assistindo aí já a edição gravada vai perder o que eu vou falar aqui agora, que é o seguinte: nós estamos aqui na quinta-feira agora, a gente está lançando o nosso curso de Google Analytics, auditoria de Google Analytics e Google Tag Manager. Quinta-feira agora, mais conhecido como dia 10, se eu não estou enganado, dia 10 de fevereiro. E esse curso ele vai ser um pouquinho diferente para você que já é assinante do Prime ou para você que não é assinante do Prime. O que a gente vai fazer? Ao invés de nós lançarmos o curso como um todo, todos os módulos disponíveis na plataforma, na realidade a gente vai subir modular. O que isso quer dizer, Gustavo? Nós vamos, a cada semana, subir módulos do curso. E nesse intervalo dos módulos, teremos uma aula ao vivo de revisão dos módulos anteriores. Então, por exemplo, quinta-feira agora, mais conhecido como dia 10, subiremos o módulo 1 e o módulo 2 do curso. Na quarta-feira seguinte, teremos uma aula ao vivo para os assinantes do Métricas Source Prime, para a gente debater e tirar dúvidas sobre os dois primeiros módulos. E aí na quinta-feira sobe o módulo 3. Na outra quarta, mais uma aula ao vivo de revisão. E na quinta sobe o módulo 4 e na outra aula, a última aula de revisão. Ou seja, você vai poder ter acesso a isso tudo. Se você não é assinante do Prime Toma esse jabá e agora. ficou aqui curioso com essa vontade, automaticamente vai piscar na sua tela um QR Code agora do Prime, que você pode apontar a sua câmera para aí, para poder acessar o nosso Prime e descobrir absolutamente tudo sobre Digital Analytics dentro da nossa plataforma, que é o maior streaming de Analytics do mundo, e não é porque é o único. Beleza? Esse é o recadinho que eu queria dar para vocês aqui agora. Tem mais 2 recadinhos aqui antes da gente começar o papo para você. Então, recadinho dado, curso de auditoria vai subir modular, e se você não participar do ao vivo que vai rolar, relaxa que vai ficar gravado, depois entra como bônus na plataforma, dentro do próprio curso como um todo. Mas, se você for sagaz, quinta-feira agora tu já assiste para começar a pegar um pouco aí desse ao vivo que vai rolar, beleza? Essa interligação aí. Novidade dentro da Métricas Source Prime. Segundo recadinho que eu tenho que dar para você, e que é muita novidade para muita gente que vai ouvir e assistir agora. Pois bem, podcast da Métricas Boss, o Analytics Talks, agora é semanal. Então esse episódio que você está aqui ouvindo e assistindo ao vivo na terça-feira, ele será disponibilizado quinta-feira agora já em todas as plataformas. E você, possivelmente, que está ouvindo depois do editado, relaxa, porque agora toda quinta-feira tem episódio novo do Analytics Talks no YouTube, no Spotify,
no Google Podcast, Apple Podcast e afins. E esse é um recado final aqui agora, sem mais delongas, para dizer que a Métricas Boss continua com o seu canal do YouTube, mas nós criamos 2 canais a mais aí da Métricas. Um, que é um canal exclusivo do Analytics Talks, onde esse podcast estará disponível na íntegra, e também o canal de corte do nosso podcast, caso você queira assistir em pedaços ali, mas a verdade é que a gente está fazendo isso para indexar várias vezes no YouTube e não queimar nossa retenção. Inclusive foi uma análise que a gente teve um feedback lá de que os vídeos com um vídeo com duração muito longa tinha uma retenção muito baixa porque a galera saía no meio do vídeo. Então, né? Menos achismo, mais dados. Vamos criar um canal separado para não atrapalhar o nosso conteúdo no canal principal. A casa do ferreiro, o espeto não é de pau. Exatamente. Rasta pra cima. Pois bem, não esqueça, curso novo, Auditoria de Google Analytics Tag Manager na prática, que sobe semanal, com aulas ao vivo interligadas, para poder te ajudar e dar um review sobre isso. Número 2, nosso podcast, Analytics Talks, o que é novidade para muitos, inclusive do nosso time aqui na Métricas Boss. Oi, Dani, tá sabendo agora? É semanal. Toda quinta-feira agora tem um novo episódio no nosso Spotify e afins. Pois bem, sem mais delongas, eu queria começar com ele, Rafael Medeiros, o Felipe Tito do e-commerce. Felipe Tito do e-commerce. O cara chegou aqui só não parava de falar do Felipe Tito. Falei, tem que falar que ele é Felipe Tito. Gente, ele é um lindo. Rafa, diz pra gente o seguinte, cara. Você hoje tá na Vonner. Sim. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, contasse um pouquinho rapidinho o que você faz hoje e tudo mais, só pra galera te conhecer. E eu queria que você trouxesse a experiência pra galera que tá ouvindo, tá nos assistindo aqui, sobre o que é uma auditoria, assim, qual o benefício que isso tem. E, pelo amor de Deus, a gente não tá se vendendo nem nada aqui. O que a gente tá falando é, qual o benefício de alguém fazer uma auditoria no seu próprio Google Analytics? Seja uma auditoria interna, ou seja, alguém da empresa, alguém da equipe vai auditar e analisar esses dados para entender o que está acontecendo, ou contratar uma empresa, uma consultoria e afins. Mas o que você entendeu quando você passou por este processo de auditoria na Vonner, na Limits, na Aquarius, na Masterchef, entre outros lugares que você passou? O que você entendeu que isso era importante, que te fez deixar isso como algo default ali para todos os projetos que você participa? Tá, bom, vamos lá. Primeiro me apresentar aí, que você falou, né? Meu nome é Rafael, galera, pra quem não me conhece. Prazer, Rafael. Prazer. Oi, Rafael. Vou tentar falar rapidinho aqui para não tomar o tempo de vocês que estão aí nos ouvindo. 15 anos mais ou menos como gerente de e-commerce, já passei por muita coisa nessa vida. Não é fácil. Hoje eu estou na Vonner, né? Tem uns 2 anos mais ou menos, um projeto incrível. Tenho a Rocket também, que é uma gestora de e-commerce para a PME. E, cara, assim, eu vou contar um pouco, essa sua pergunta eu vou responder um pouco pela minha experiência, né? Eu acho que a primeira coisa é tentar quebrar dois pontos dentro da empresa, né, que você está trabalhando ou da sua própria empresa. Acho que o primeiro é quebrar a questão de você contratar uma auditoria, porque isso até para que todo mundo possa ter o entendimento o quanto isso é relevante e importante e seja visto com bons olhos, né? Eu já me deparei em algumas situações que isso não era visto com bons olhos. Pô, mas está contratando uma auditoria, então quer dizer que há quanto tempo será que a gente está tomando decisão errada? Né? O que está acontecendo? Será que você não está confiando na tua equipe de analista que está ali dentro? É um processo difícil, né? É um processo difícil de um convencimento assim, de sócio, de analista, de diretoria, que normalmente, na maioria das vezes, não são pessoas ligadas ao mundo analytics, ao mundo de Google Analytics, ao mundo digital. Tem um conhecimento bem amplo, né? Então, acho que é o primeiro paradigma. E o segundo, eu acho que você quebrar o seu próprio da sua equipe. Porque eu já me deparei também com situações onde, talvez para você não deixar a tua equipe de analista desconfortável com isso, né? E na minha concepção, cara, um head de e-commerce hoje em dia que não toma uma decisão de contratar fazer uma auditoria interna no GA ou contratar um especialista nisso, ele tá, tipo assim, vendendo, como se fosse vendendo a alma dele pro diabo, né? Porque ele acaba tomando decisão que ele tem que ter a certeza que aquela decisão tá correta ou não. Então, acho que você conseguindo quebrar esses 2 pontos, o primeiro é para a parte de cima ali da diretoria, que não tem um conhecimento, né? E o segundo, para o teu time interno entender, e isso é um trabalho que é importante que seja feito desde o início, entender que quando você faz uma auditoria num GA, para entender se a plataforma está entregando corretamente a configuração, se você está tomando a decisão correta, você de fato não está desconfiando se o analista... Então, o analista está tomando decisão nos dados que ele está vendo, né? Então, mas é importante que essa decisão seja correta. Então, acho que 2 caminhos de auditoria, o quebrar o para cima e quebrar o seu e o para baixo. Porque eu vejo muito líder também de e-commerce ter esse receio de trabalhar com auditoria, sabe? Legal. Entendeu? Só que quando você está numa conta pequena, onde você investe R$2.000 por mês, você pode ter um prejuízo X.
Aí quando você tá num grande negócio, você investe 200 mil no mês, você pode ter um prejuízo muito grande Buraco com maior, isso. O buraco é muito grande, entendeu? É legal você trazer esse ponto pra gente sobre os paradigmas de a própria turma, né? Sim. Seu próprio time de analistas acreditar que você tá duvidando de você mesmo, alguma coisa do tipo, né? Ou duvidando deles. E ao mesmo tempo, os sócios falando, pô, mas peraí, quanto tempo isso tá errado? Acho que a visão, né? Na realidade é oposta, na minha opinião, né? Eu fico imaginando realmente você passar por isso. Porque eu falo, poxa, se eu tô trazendo uma auditoria, seja de uma pessoa que vai fazer um tipo de consultoria interna pra gente, mesmo que seja um consultor freelancer, ou uma empresa, ou tô trazendo uma pessoa pro meu time, que é um profissional de analytics, pra auditar isso, porra, que bom, né? Esquece quanto tempo eu tô cagado, pensa que eu vou pra frente melhorar isso, né? Eu posso fazer até uma analogia com a loja física, né? Boa. Quando um gerente de loja física vai por exemplo, eu trabalhei 5 anos na Ricardo Eletro na minha vida. Quando o gerente assumiu uma loja, a primeira coisa que ele tinha que fazer é uma auditoria no estoque. Porque ele está assumindo um estoque que não estava na responsabilidade dele. Exatamente. Então, quando um head de e-commerce, um analista, entra num e-commerce, se ele não fizer uma auditoria para saber se aqueles dados estão corretos, se ele não ver se a configuração está correta, então ele está assumindo um legado que talvez esteja errado, uma configuração errada. Ele está assumindo um legado e não está conferindo se aquilo está correto ou não, entendeu? E na loja física, por exemplo, se o cara assumiu um estoque errado, sei lá, tem menos 30 televisões no estoque dele, entendeu? E aí o cara vai ter um prejuízo enorme. É a mesma coisa no e-commerce e no GA, entendeu? Bom, né? E eu sempre falo que pior do que não tomar decisão baseada em dados é tomar decisão baseada em dados errados. E não existe nada que a gente fale de dados sem que a gente tenha confiança disso, né? E aí acho que pra galera que tá ouvindo e assistindo a gente aqui agora, vale a pena você, Phil, nosso gestor de tecnologia, e Luciano Fialho, discutirem e debaterem um pouquinho com a gente aqui a primeira parte de tudo isso que a gente vai falar aqui dentro do nosso podcast, que é como que eu olho para o meu GA, assim, uma pessoa que não tem conhecimento, uma pessoa que ainda está querendo, acabei de entrar numa empresa, me deram acesso à conta do GA, sem que eu de fato faça uma investigação profunda. O que eu posso olhar para entender que o meu GA não é confiável? O que pode me chamar a atenção? Eu acho levantada que de a bola. primeira parte, que ela tem destaque, deveria ter um destaque muito maior, é o próprio alerta do GA, né? Tem uma bolinha vermelha piscando ali do teu lado direito, no canto superior. Que já diz muito, cara, já diz muito sobre como tá a saúde do teu Google Analytics ali, principalmente. Ninguém usa aquilo. E ninguém usa. Cara, É porque também é tanto aviso que vira paisagem. E é aquele lance, tem erros que você acaba cometendo que são tão básicos. Poxa, tem um erro que é muito comum aqui, o Phil pode dizer até mais do que eu, o TM Source configurado incorreto. O cara coloca Facebook com letra maiúscula, aí no outro link ele coloca Facebook com letra minúscula, e o Google Analytics está ali te dizendo o tempo inteiro, olha só, tu tá dividindo tua fonte de tráfego, Cara, faz uma padronização dos seus UTMs, salva isso tudo. Pô, tem planilha. Acho A que minha Gustavo, salva no TXT. tem o próprio URL Builder e tem a planilha que acho que o Gustavo fez há um tempo atrás. Eu não lembro se isso ainda Quem tem. é assinante Não vou do prometer Prime tá nada. lá. Exatamente. Então, Tem tipo, tem lá e que você pode padronizar, deixar isso como um documento. Tipo, essa nomenclatura faz muito sentido. E assim, sem brincadeira nenhuma, a gente tá falando de algo que você resolve em 3 minutos. Sim. Só que você bateu o olho lá, opa, vou sentar aqui com o meu time. Olha, gente, agora o padrão, e isso vem muito do mundo de tecnologia. O padrão de escrita de variável agora é esse daqui. Você vai usar a mesma coisa. O padrão de escrita agora de UTM Source normalmente é o Snake Case. Sim. Vou deixar pra vocês darem a pesquisada aí. O Snake Case é quando você substitui o espaço por underline e você escreve tudo em letra minúscula. Padronizou, cara. Sim. Sacou? Padronizou, já acabou. E aí, esse é um gancho perfeito, porque, tipo, tem vários outros alertas que você pode tomar ali como... Vocês entendem, então, que uma premissa básica para quem está começando agora, chegando numa empresa e quer ver se o GA está funcionando, clica no alerta e já vê qual é que está rolando. Sim. É o primeiro passo ali Sim. já. Que é só, super simples. só para contextualizar o que o Luciano está falando, eu acho que já todo mundo sabe, mas não custa falar. O GA ele é case sensitivo, né? Então, se, por exemplo, se eu coloco o Facebook com F minúsculo e numa campanha na outra com F maiúsculo, na hora de você olhar o seu relatório ali de aquisição, de origem mídia, ele vai dividir em 2, porque ele entende que são duas origens diferentes. Duas origens diferentes. E isso aí já é um sinal que acontece, inclusive parece óbvio, mas acontece muito. E tem outros alertas também que esse relatório te dá. Meta configurada que não bateu Discrepância entre 7 dias. clique e sessão é Discrepância entre clique e sessão. Tem uma também que acontece bastante, que que o GA consegue identificar, que é a exclusão do parâmetro de Euclid. Sim. Sacou? Então, assim, tem muito ali que você já pode bater o olho e resolver de uma maneira muito prática, assim. Queria traduzir pra galera aqui rapidinho 2 coisas que a gente falou, né? A primeira,
que é a diferença entre cliques e sessões. Existe uma métrica muito específica até para Google Ads, chamada Connect Rate, né? Que é justamente a taxa de conectividade que a gente tem ali. E ela mede exatamente isso, a quantidade de cliques que a gente teve no anúncio versus as sessões, as visitas que tiveram. Posso estar errado nesse momento, mas estima-se mais ou menos uma perda de 30%. Então, se você tem 70% das sessões batendo com os cliques, funciona. Ou seja, nem todo clique se torna sessão, porque o código pode não carregar, o site está lento, o usuário aperta X e vai embora. Então esse é o primeiro ponto. E o Gclead, para você que não conhece, é a parametrização automática do Google Ads, né? Você pode habilitar o Gclead e você não precisa fazer esse tagamento de URL que a gente está falando. O Google Ads ele já tem 5 variáveis ali, ele puxa tudo, que é origem, mídia, campanha, palavra-chave e conteúdo do anúncio. Então, se você habilita o Gclead no Google Ads, ele já pega as 5 informações ali diretamente. E aí, o que eles estão falando é justamente isso. Porque se você não habilita o Gclead e você bota o URL no Google Ads e não tagueia, vai dar merda. Sim. Exatamente. Também tem a questão de você fazer um anúncio apontando para uma página que não tem GA implementado. E aí você perde esse acesso, né? Perfeito. Perde esse acesso e acaba gerando um outro problema, que é um outro sintoma, inclusive, que é a autorreferência nos relatórios. Então, quando você tem autorreferência... O que é autorreferência, Luciano? A autorreferência é quando você está, de alguma maneira, perdendo alguma página que está sendo coletada dentro do Java. Vou trazer um cenário um pouco mais prático aqui. Imagina que você tem uma página A, que é onde está gerando o teu tráfego. Perfeito. Você está apontando o teu tráfego. O usuário sai da página A, vai para a página B, que não tem o Google Analytics instalado. Quando ele vai para a página C, para poder continuar e ali converter, a origem dessa venda ela é atribuída a você mesmo. Porque naquela página que o GA perdeu o processo de coleta, ele é criado uma nova seção. Então, quando ele entra na página C, ele criou uma nova seção e automaticamente ele perdeu. Porque o cara no meio do caminho teria uma página que não... Então, acontece explica. bastante, cara. Acontece bastante, Me principalmente explica. do ponto de vista técnico. Porque se o filho da puta tá lançando a página nova, basta que ele siga a premissa de que tudo tá instalado naquela página, deveria estar na nova. E principalmente e-commerce, o cara usa plataforma. Mas isso né? acontece dentro do fluxo de compra. Muito, cara, a gente já viveu muito nessa vida. Tipo, a gente já chegou a pegar um cara que tava fazendo a implementação, tipo, de uma landing page no meio do processo de compra, que era num serviço de terceiros, Pra cara. vender uma garantia estendida. Exato. Cara, eu não lembro se era exatamente isso, mas tipo, tinha um processo que era feito no ambiente externo ao site dele, que inseria os dados em outro banco de dados, mas que no final ele voltava. Tipo, uma pesquisa de satisfação. E aí, tipo, nessa página o cara perdeu. Aí na hora que o cara volta pra poder comprar... Isso também não acontecia no checkout, quando você jogava o cara Pra fora. Pra fora, Pra fora, e ele acontecia voltava. bastante. Só que aí Só que aí não gera autorreferência. ele gera a referência de checkout de terceiros. Então acontecia bastante na época que a galera usava muito PagSeguro. O checkout transparente já... Não sabia se podia falar Pode. Não, pode falar. É porque Até- a culpa não é nem dos caras, sacou? De verdade. O usuário ele vai pra dentro do PagSeguro, perde a sessão, quando ele volta, a origem é PagSeguro. Quero só fazer um disclaimer para todo mundo que tá ouvindo e assistindo, só uma recapitulação do que o Luciano estava falando aqui. O primeiro que ele falou foi o seguinte, né, essa autorreferência. A gente tem a página A, que é o site da Métricas Boss. O usuário entrou e a origem era Google Ads. Beleza, Google/CPC. Ele foi para uma segunda página que, por acaso, eu não tenho o Google Analytics instalado. Então, o que o Google Analytics entendeu aqui? Que a sessão saiu do site. Ela foi embora, ela rejeitou. Depois, essa seção da página B, que não tem nenhum tipo de acesso, nenhum tipo de GA lá mensurado, essa pessoa está na página B, ela clica e vai para a página C. Quando ela clica e vai para a página C, qual é a origem do acesso dela? A página B, que nada mais é do que métricasboss/referral. Então, quando você vê essa autorreferência, é o seu site como origem /referência, referral, como mídia. Isso é o que a gente chama de self-referral, né? Autorreferência. E esse é um grandíssimo alerta de que o teu GA pode estar cagado e que você está perdendo origem ali de venda. Então, possivelmente, se a pessoa converte agora, a conversão vai para métricasboss/referral e não vai para o Google Ads. E você fala, putz, meu Google Ads não funciona, porque tem falha na implementação. E aí, o segundo caso que a gente estava falando aqui é o caso de quando eu sou uma loja pequena, chego até o carrinho e falo assim, beleza, agora eu quero pagar com o Mercado Pago. E aí você, de acordo com cada negociação, o Rafa pode falar melhor que eu, cada negociação que você faz com o adquirente, com o gateway de pagamento, se você leva ele para fora, muitas vezes você tem uma comissão menor do que fazer o checkout transparente. Então, inicialmente você está começando, você fala, pô, vou jogar o cara para fora para ter comissão menor. Quando você joga o cara para fora, o exemplo que a gente falou aqui é o mesmo. A mesma coisa acontece. Você está no site, você foi embora pro Mercado Pago. Vou fazer o checkout lá no site do Você foi no Mercado Pago, fez checkout, o Mercado Pago agora te redireciona para lá. Qual é a origem? A origem é o Mercado Pago. Então existe aqui, fica a dica pra galera, joga no Google aí, ó, lista de exclusão de referência. Essa é uma configuração que você pode aplicar
que te ajuda a não ter o self-referral. E aí, se você jogar lista de exclusão de referência aí no Google, a gente é o primeiro resultado. Sim. Caralho. Eu ia puxar esse assunto da lista de exclusão, porque é um puta recurso, mas em alguns casos ela é meio que uma gambiarra e ele não resolve o problema, né? Ele te dá um paliativo. Então, por exemplo, se você tem uma página no teu site, no fluxo, que não tem o GA instalado, você passa da página 1 que tem, vai para essa segunda que não tem, e quando tu vai para a próxima etapa, ele faz a autorreferência. Perfeito. Se você coloca a lista de exclusão de referência, você mata um problema de que é o self-refer, mas você ainda não resolve o fato de que você tem uma página sem um page view. Você continua perdendo nada. A merda continua ali. Inclusive, em muitos dos casos, o GA ainda inclusive, continua computando a referência mesmo você tendo excluído ela. Perfeito. Então, assim, é um bom sintoma, sabe, que Então, o GA te dá. Falamos aqui de usar os alertas, falamos de prestar atenção no self-referral, falamos de prestar atenção nas métricas ali dentro. O que mais aí eu posso olhar e falar, o meu GA não está confiável? Cara, pra mim, o tema mais sensível assim que a gente bate no nosso dia a dia com bastante frequência é a taxa de rejeição. Porque... Explica aí, assim, explica aí. a taxa de rejeição basicamente é o usuário que entra no teu site e não interage e sai, né? Vamos simplificar dessa forma. E essa interação padrão é trocar de página. Exatamente. O padrão, né? E o que acontece? Eu acho que muita gente entende uma taxa de rejeição muito baixa como uma página de muito Tô sucesso. abafando, né? Cara, minha página é foda, eu tenho a taxa de rejeição de 10%. E aí isso escala no nível de, tipo, diretoria. Nossa, minha equipe é foda, meu e site até é na foda. página, né, Phil? É possível de acontecer. Sim, não é O impossível. problema é quando você entra naquele ali, público-alvo, visão geral, e a taxa de rejeição média do site como um todo é 10%. Aí Sim. você tá dizendo que 90% da galera Sim. que entra interage. É, clica em se tudo, isso, né? e aí um sintoma, claro, cara, se você tem esse nível de taxa de rejeição de 10%, tu tem que estar nadando no dinheiro, porque se o usuário entra e conversa todas as páginas, Sim. pô, tu tem que Se estar ele com muita interage grana com no tudo, bolso. né? Ou você é um case global da internet, Ou você é um gênio da tecnologia, um gênio do marketing. Eu vou fazer duas ponderações para você completar, Phil. E aí acho que depois vale a pena, Rafa, você trazer um case disso. Que você já Ai, gente, venceu. só Jesus na causa. Mas acho que 2 pontos sobre isso, né, Phil? É que, primeiro, se você está seguindo o padrão no teu GA e a rejeição está abaixo de 20%, que é o que a gente mais ou menos tem em média ali, isso dá um alerta, né, que o teu GA tá cagado. Sim. Mas existe também a galera que não segue o padrão. Então acho que vale a pena explicar sobre isso, né? O que a gente pode fazer, que tipo de configuração que as pessoas muitas vezes fazem que de forma equivocada, sem saber que está aplicando, está ferrando outra rejeição. E Cara, o que pode estar acontecendo para essa rejeição estar toda cagada assim? Partindo do princípio, a gente tem que entender que, além desse clique que leva o cara para a próxima página, um evento também que disparado naquela página no processo de carregamento também vai excluir Ou seja, aquela rejeição. Ou seja, o usuário dá scroll e você está mapeando isso como evento, isso pode afetar, Exatamente. porque ele entende também isso como interação. Mas isso só é conhecido como interação se você falar que é uma interação. Exatamente. Então, dentro da configuração de um evento, é possível você marcar que aquele hit é um hit de não interação. Sim. E aí o Google Analytics, uma vez que captura esse dado, ele vai receber esse parâmetro e vai dizer, opa, esse cara aqui não exclui a rejeição. Então, se o cara sair, eu ainda vou contabilizar aquela navegação como uma rejeição. E aí ele passa a entender o seguinte, olha, se o usuário entrar no site naquela seção, trocar de página ou der scroll, ele está interagindo. Exatamente. E cara, além disso, tá? Porque esse sintoma aí de num evento de scroll ainda é menor do que o cara criar evento de conversão por tempo. Cara, assim, é muito difícil, cara. Porque assim, o cara cria lá, quando o usuário... Principalmente blog, cara. E eu vou te ser sincero. Não tá falando de e-commerce. Tipo, blog cria lá, quando o cara chegar na página de produto e ficar 1 minuto no site, ele converteu. Cara, tu não sabe a merda que tu tá fazendo, sabe? Então, assim, porque a quantidade de evento que vai ser disparado... Primeiro, não se dispara evento no carregamento da página. Você pode enviar informações personalizadas para o seu site através de uma dimensão personalizada que vai junto do hit de page view. Falei um Techniquez que daqui a pouco o Gustavo vai simplificar para vocês, mas todo hit que a gente envia, toda informação que a gente coleta, leva esse dado para dentro do GA. E você pode personalizar informações tipo laterais a isso. Poxa, eu quero que quando a página for carregada e for uma página de produto, eu marque aquele template como página de produto. Então, assim,
é possível você fazer com menos recurso, inclusive, porque a gente está passando por esse caso até... passou por esse caso um tempo atrás, de que o cara disparava tanto evento no carregamento da página que estourou o limite de ritmo já. Então, assim... Ou seja, o cara ia pagar algo em torno de 500 mil, meio milhão no ano para poder usar o Gunner 360, quando na realidade ele estourava 14 milhões de hits, vinham só do evento de scroll e ninguém analisava. Não, e fora o evento de scroll, o evento de timing, porque assim, tem uma máxima, e a gente já pegou post assim na internet, de como diminuir a sua taxa de rejeição. Magicamente. Bro, para. Isso é roubar, né? Para, roubar, só pra avisar. É igual você botar a matéria ali, Caso aí você bota perfeito. só um pouquinho da matéria. Continuar lendo. Continuar Alô, Catraca lendo. Livre. Eu acho que o problema é que essa questão da rejeição é que muita gente analisa isso como um KPI de sucesso. Então, pô, eu preciso diminuir a minha taxa de rejeição. É porque de fato precisa. E de fato, Sim, pra assim, tentar vender mídia também. Né? Sim. pode acontecer que você tenha uma taxa de rejeição mais baixa do que o normal. A gente traz aqui, que é o ponto que a gente faz dentro do processo de auditoria, que se ela estiver abaixo de 30%, 20%, você tem que só revisar a instalação do seu Google Analytics. Cara, faz um teste, carrega a página, vai de uma ponta a outra, vê se está disparando algum evento. E isso com o próprio debugger do Google Tag Manager você consegue visualizar. E aí, se tiver disparando alguma coisa no processo de carregamento, cara, para. E isso aconteceu, inclusive, com ferramentas de terceiros. O parceiro tem a ferramenta dele dentro do seu site, aí ele vai lá, dispara um evento no carregamento da página, porque o cara visualizou o banner dele. Excluiu a rejeição daquela página. O problema, na realidade, que acontece hoje, quando a gente fala do marketing digital como um todo, é que a taxa de rejeição ela é super valorizada. Sim. O nome rejeição parece que é o oposto de favoritar, parece que a pessoa está odiando. Então o que a galera olha e faz? Porra, eu preciso melhorar sobre isso. Por que eu preciso melhorar isso? Porque a rejeição ela é uma ferramenta, é uma métrica que está ferrando o meu negócio. E ainda tem uma falsa informação das pessoas que basicamente a taxa de rejeição impacta em SEO. Então as pessoas, elas criaram um monstro atrás dessa métrica e fizeram essa métrica ser supervalorizada quando, cara, muitas vezes ela não deveria nem ser analisada no teu negócio. E aí, de novo, recado que eu sempre deixo, foco, quando se fala de Digital Analytics, é importante e esse foco é igual ao menos é mais. Foca naquilo que você quer analisar e não necessariamente a taxa de rejeição é importante nesse momento. Sim, sim. A gente está passando aí um contato que a gente tem com uma empresa e tal, trabalhando numa auditoria, inclusive, por uma situação que é bem emblemática, eu acho, sobre tudo isso que o Gustavo está falando, é que a gente pegou uma taxa de rejeição que era bem abaixo, assim, e era um dado que a galera da empresa entendia como muito importante. Então, eles tinham reuniões semanais para falar sobre taxa de rejeição. Nossa, como a nossa taxa de rejeição tá boa. Assim. E a gente descobriu, por acaso, um evento de scroll, como o Gustavo estava falando, que disparava em todas as páginas e fazia com que a taxa de rejeição deles fosse baixa. Então, quando a gente descobriu e meio que sugeriu e aplicou a solução, a gente acabou gerando meio que um ruído interno, porque aí, como é que explica uma taxa de rejeição que era daquele tanto, de repente, duplicar? E você acha que fizeram sacanagem isso? Não. Às vezes faz por falta de conhecimento. Acho que muitas vezes falta de conhecimento. E, inclusive, aí eu vou levantar uma semi-polêmica, a gente conversando sobre isso, até o rapaz conversou que, tipo, cara, a minha agência falou que, em geral, a minha taxa de rejeição aí pro meu negócio vai vir em torno de 30%. Cuidado com esses dados, porque não é bem assim, né? Não vou dar uma fórmula mágica, mas 30% é uma taxa, se for normal, ela é uma taxa excelente, muito boa, muito boa. Existem até algumas médias, né, de taxa de rejeição. Por exemplo, para blog, as médias, por exemplo, de mercado e tudo mais, é 70% a 98%. Então, pô, beleza, você pode ter um parâmetro disso aí, né? Mas, enfim, acho que a gente falou sobre muita coisa aqui na primeira etapa do GA não ser confiável. Eu queria só trazer o Rafa para complementar esse último bullet point aqui, para a gente debater, que é o quanto que isso já impactou na tua vida, quando você foi conversar com alguma empresa e a empresa já chegou com o peito estufado falando, nossa, a rejeição é foda, Rafa. Pois é. Cara, eu já vi duas situações engraçadas sobre isso. Uma é a pessoa, tipo assim, entender que o produto dela é maravilhoso, que é um produtão, porque a taxa de rejeição estava configurada errada, entendeu? E não, mas o meu negócio é perfeito, olha que as pessoas entram, tem interesse pra caramba, ninguém sai não. E o outro foi recente essa semana, né? Até mandei pra ti. Uma taxa de rejeição de 0,02%.
0,02%, tipo, menos de 1% de taxa de rejeição. E aí, quando eu bati o olho na hora, eu falei, gente, isso tá errado. E, pô, é uma situação também onde foi mencionado que, pô, tá maravilhoso, que é bom, e você explica, não, uma configuração errada e tal. E aí acabou que, como você tá no embrionário, a gente refez a configuração do GA e Menos pior, achei melhor, entendeu? Acho que no final das contas, pra gente ir pro próximo passo aqui do que a gente tá falando, no final das contas, tudo isso teria sido evitado se as pessoas fizessem um plano de mensuração. E aí muita gente não sabe nem o que é um plano de mensuração, mas nada mais é do que a gente pensar naquilo que a gente quer com a ferramenta antes de sair publicando ela. E o problema é que as pessoas botam a ferramenta publicada já com o site no ar e falam, meu Deus, eu não pensei, não quero. Aí agora a galera tem uma premissa de que quer metrificar tudo. Deixa eu ver o que ela me traz de dados. Deixa eu ver o que ela me traz. Aí mensura tudo. Aí quando mensura tudo, olha e fala, meu Deus, o que eu faço com tanto dado? Lógico que vai fazer porra nenhuma, tu vai ficar perdido. Então é importante as pessoas entenderem o que é plano de mensuração. Então eu jogo a bola para os meus especialistas aqui, meu gestor de tecnologia e meu co-host, falaram o seguinte para mim, cara, o que é o plano de mensuração? Para que serve o plano de mensuração? E o que isso ajuda as pessoas a terem um GA confiável? A cara do filho. Cara, então, o plano de mensuração foi um documento que a gente desenvolveu aqui dentro da Métricas Boss para poder tentar mostrar para o cliente inicialmente o que a gente estava fazendo. E a gente descobriu que esse plano de mensuração ajudava muito como uma documentação de tudo que ele tinha. Então a gente estruturou esse plano de mensuração em 3 pilares. Definição da macro e microconversão, a gente definir as nanoconversões e a gente mapear quais são as tags de terceiros. Independente disso, inclusive, de você estar num negócio que já está rodando, tá? Isso funciona tanto, bem, na nossa experiência funciona tanto para um negócio que já está rodando, no caso de um cliente que entra em contato com a gente, quanto para um cliente que está começando do zero. Então, assim, primeiro o processo de definição de macro e microconversão. Para quem não sabe, macro é o objetivo principal, micro é o objetivo que antecede, que leva o usuário até a macroconversão. Esse processo a gente utiliza bastante porque toda informação que a gente precisa de exatidão, a gente tenta fazer isso através de eventos que vão trazer esse processo de exatidão. Então, por exemplo, a gente definir que um carregamento de uma página de obrigado é o que vai computar a minha meta lá dentro do GA, é confiar muito no GA. Porque esse dado, na verdade, ele vai ser analisado, pós-processado e, de acordo com a boa vontade do Google Analytics, ele vai ser computado como uma conversão ou não. No caso desses dados que a gente precisa de uma exatidão maior, a gente acaba utilizando eventos personalizados. Então a gente senta com o time dos caras e fala, olha só, cara, quando você tiver o callback desse... Quando você envia, vou fazer esse parênteses. Quando você tá lá e você vai enviar um formulário, esse formulário normalmente ele envia os dados que você está coletando no navegador para um servidor. Quando essa informação volta, a gente tem esse retorno. Esse retorno é o que a gente chama de callback. Esse callback que a gente tem em cima de cada solicitação que o usuário está fazendo, a gente pode dizer, ó, cara, no momento que isso foi identificado e validado que foi inserido como sucesso lead, por exemplo, dispara aqui esse trechinho de código que vai ser um evento personalizado para dentro do nosso Google Tag Manager. E aí assim a gente consegue ter uma exatidão sobre o que o usuário está tratando e ainda mais, né? Conseguir gerar dados com um nível de personalização muito maior. Trago um exemplo prático. Poxa, a gente quer mensurar quais foram os produtos adicionados no carrinho. Cara, o Facebook ou o próprio GA não vai descobrir que o produto que você comprou é uma camiseta preta, sacou? Então, você tem que dizer para ele. E você diz isso através dessa camada de personalização. E aí, nesse caso, tanto para macro conversão quanto para micro conversão. Então, você senta ali e estipula todos esses objetivos do seu site de acordo com a sua necessidade, de acordo com as suas dúvidas. Feito isso, a gente entra no processo das nanoconversões. E as nanoconversões nada mais são os eventos que... Isso foi até uma discussão nossa, né? Que quando a gente foi falar sobre evento de scroll, numa época eu até achava que, tipo, poxa, cara, a gente dando scroll no site, a gente está lendo o conteúdo, então de fato a gente está interagindo. E a gente abriu uma discussão aqui dentro da MB para poder, cara, será que de fato o scroll é relevante? Então, poxa, a gente chegou na conclusão de que não era tão relevante para o nosso caso, para o nosso cenário, o cara dar scroll na página. E aí, nesse caso, todas essas dúvidas que a gente tem sobre o nosso negócio, durante o processo de desenvolvimento do nosso site, a gente trata como nanoconversão. Então, o cara vai interagir com um item do menu. Leva o cara direto para uma página de produto que inicia o fluxo ou o funil do cara? Não. Então, isso é uma nanoconversão. O cara deu scroll na página. O cara deu play no vídeo. O cara assistiu o vídeo completamente.
Nada disso leva o cara diretamente para a etapa em que ele vai converter. Então, nesse caso, é uma nanoconversão. É um objetivo superficial dentro do nosso processo de coleta. E isso ajuda bastante. A gente está fazendo isso hoje, né? Inclusive na Métricas Boys, porque assim, toda dúvida que o nosso designer tem, o Cláudio, por exemplo, ele tem sobre, cara, será que a gente deveria fazer assim, assado? Cara, não tem conversa. Cria um evento. Vamos medir. Mediu isso, deu resultado, agora a gente toma como solução. Ou, em alguns casos, você pode fazer teste AB, mas num cenário mais prático, só mensurar um evento, você consegue estruturar isso. E aí, beleza. A gente tem, dentro desse processo da nanoconversão, matamos isso, agora a gente vai mapear as tags de terceiros. O que seriam tags de terceiro? Tag de terceiros é toda tag que você vai utilizar para mensurar, que é uma ferramenta externa. ou serviço. É, um serviço externo. Facebook é Hotjar. Facebook, Hotjar. Google Ads, o próprio Google Analytics é uma ferramenta de terceiros. São todas as tags que não compartilham. E aí a gente já está falando diretamente do GTM agora. Exatamente, porque aí nesse caso, a análise que a gente faz inicialmente é a gente entender quais são as tags que estão instaladas ou quais são os parceiros que estão ativos. Isso é muito importante porque nesse momento a gente acaba descobrindo, né, Phil, que tipo, a gente tem uma série de parceiros que já terminaram o contrato com o cliente e que está ativo coletando dados do seu usuário, coletando informações do seu usuário. Assim, num mundo LGPD e que a gente não sabe hoje o que as pessoas estão carregando dentro do teu site, é muito importante que você faça esse processo de revisão, de entender o que está instalado dentro do meu código, dentro do Google Tag Manager, para a gente poder conseguir remover e deixar ali. Isso, os benefícios disso é absurdo, porque tipo, poxa, eu costumo dizer que o Google Tag Manager, ele é um cinto de ferramentas, não uma caixa de ferramentas. Você não vê o cara que está no poste trocando uma lâmpada na tua rua com uma caixa de ferramenta nas costas. Ele está com um cinto, porque ele vai utilizar ali só aquilo que ele precisa, de fato. Então não faz sentido nenhum você ter tags ali que vão inflar de alguma maneira o seu Google Tag Manager, o que vai te ajudar, consequentemente, em você melhorar a performance do seu Google Tag Manager durante o processo de carregamento. Sim, eu acho que isso acontece muito porque é bastante comum em empresas tipo, eu vou assinar o serviço X, eu passo meu acesso do GTM, os caras vão lá e implementam tudo para mim. Só que quando você encerra o serviço, os caras não vão lá para remover o que eles botaram, né? E isso, depois de 2, 3, 4 anos de utilização, você cria um universo de várias tags ali implementadas, coletando dados, mas que não são utilizadas. Assim. Exatamente. E é um processo que você tem que fazer constantemente. Não é algo que você que morre, sabe? 2 meses, 3 meses, cria a rotina. Isso era até um ponto do que eu ia falar, porque só pra gente dar um remember the time aqui, né, pra galera que tá ouvindo o podcast. O que a gente falou inicialmente aqui é, cara, como é que eu sei que o meu GA não está confiável? Então a gente falou lá, olha o alerta, olha métricas, olha a taxa de rejeição, olha a meta, vê essas informações aqui, vê o self-referral, que são informações que podem te ajudar a entender que não está confiável. A gente agora está falando partindo, e essa informação que a gente falou antes, me perdoa, é uma informação que ajuda muito você que está entrando agora, pegando o GA, falando se essa porra é confiável ou não. O que a gente está falando agora é alguém que deveria estar fazendo isso o tempo todo, que deveria ser antes de eu botar o GA para rolo, o que eu quero fazer com isso? Mapeando tudo isso para que a gente possa entender essas informações. E aí você tem 2 jogos aqui que a gente está falando. Jogo número 1, cheguei num lugar que tem o GA, como é que eu sei que está cagado para confiar ou não? Parte número 2, que a gente deveria fazer como premissa, que é, estou montando meu site agora, e como é que eu faço um plano de mensuração para entender e mapear as informações que são relevantes para o negócio. E na hora H eu também não deixar de ter a informação que eu quero e eu também fazer a boa analogia que o Luciano falou, no cinto ali de ferramenta para eu poder também mensurar aquilo que eu quero, usar a ferramenta que eu quero. E aí é parte do princípio agora que eu trago para você, Rafa, trazer para a gente, e aí o Luciano e o Phil podem debater à vontade também nesse sentido, que é, beleza, fiz uma auditoria. Agora eu confiro meu GA. Ou então, beleza, eu iniciei certinho, fiz o plano de mensuração. Como é que eu faço agora para manter isso e não deixar o meu GA cagado de novo? Porque isso é uma questão muito forte, né? O que vai adiantar? Você pegar uma auditoria, falar tudo que a gente falou aqui agora, corrigir? Cara, como o Luciano fala, e a frase dele na minha, código não é banana. Sim. Tipo, na minha também não. Eu peguei na internet. Eu tenho até um exemplo bom disso com Não vai mudar do nada, sacou? Tipo, se as coisas estavam funcionando e pararam de funcionar, é porque alguém mexeu com a parada. Sim. Então, como é que a gente consegue, depois de um trabalho bem feito de auditoria, onde eu agora, poxa, beleza, eu confio no meu dado, como é que eu mantenho isso confiável pra não dar merda daqui a pouco e todo mundo falar assim, pô, Rafa, você bateu o pé aqui que queria fazer uma auditoria, auditou e agora tá cagado de novo? Me explica como.
Pô, eu acho que a primeira coisa é não dar acesso pra ninguém, né? Começa por aí, né? Diria Capitão Nascimento, né? Não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. Você vira o porteirão do Enem do GTM, né? Eu tenho um exemplo bom sobre isso, não só no GA, mas na própria plataforma. Pô, quando eu entrei na Vonner e nem era, assim, foi até uma coisa de instinto pra olhar o GA e olhar o código da VTEX também, que é a plataforma VTEX. Cara, tinha script rodando ativo, tipo, teste.js, sabe? Carregando no site, entendeu? Tava carregando coisa ali que tu, tipo, Jesus, Como é que entendeu? alguém deixou, né? Jesus, sabe? E aí Jesus. o cara teve que fazer uma limpa no código. Pô, fazer limpa no código da VTEX não é fácil, entendeu? Teve que fazer uma limpa no código da VTEX pra tirar esses scripts ali que eu nem sabia o que era. Que E tinha nem lá. quis saber também, entendeu? Tipo, tira essa porra daqui e valeu. Uma premissa, falando de auditoria de GTM, metendo aí já, uma premissa que eu vejo muito comum é a gente criar um container novo e passar a usar aquele container novo para justamente fazer o depara. Essa tag aqui você usa? Não, então bota pra lá. Essa você usa? Não, bota pra lá. Não sei se você vai lembrar, e vale a pena fazer esse exemplo aqui, que era, a gente já pegou um cliente aqui que tinha 1.802 tags instaladas. 3.500 tags 3.500. instaladas dentro Então, do... quando a gente nem sabia meu que era último possível update fazer era isso. 1.802, desculpa, 3.500 Na tags. primeira versão que a gente pegou desse cliente, a gente excluiu 1.800 tags. Isso aí, então, Na ó, primeira versão, só fazendo esse deparo, olha só. tinham 3.500 tags. E eu lembro, só pra você fazer agora... Não tem como o cara usar esses dados pra Você não tudo, tem né? noção? O cara não sabe. O Não Luciano, tem como ele usar o esses Luciano e o dados. Phil pegavam o CTO e falava, essa tag aqui, ele, cara, se tu tirar... E-commerce. Se tu tirar, eu acho que meu carrinho cai. No off eu te conto. Que isso? Exatamente. O carrinho cai? Eu acho que o carrinho Mas ele cai. tava meixendo E tinha dentro do gambiarra código através do toda. jeito do... Coitado, e o CTO... Vamos lá, ele cometeu um pecado mortal. Não, coitado, o CTO que tinha acabado de entrar. Não, E tudo ele bem. falou Alguém, que se defendeu, alguém que ele cometeu um olhou e pecado falou, mortal. Então, alguém Ele cometeu um assumiu a pecado... criança. A gente não absurdo. tem uma lei dentro dessa empresa. A gente tem uma lei onde você não insere nada, né, dentro do dado, principalmente no teu checkout via GTM. Não, mas algumas plataformas te brecam de fazer uma interação via JavaScript, via código. Então, por exemplo, a VTEX é um Principalmente exemplo no que faz checkout. isso. Principalmente no checkout. Aí o cara quer fazer um banner de frete, sabe, acumulativo pra colocar no checkout pra dizer Sei. que falta X. Sei. Sacou? Então, assim, acontece, sabe? Eu posso dar um conselho pros Por favor, telespectadores? por favor. Gente, não mexe em checkout, pelo amor de Deus. Não mexe em checkout, cara. Checkout testado, validado, a última versão da... Cara, tipo assim, Pelo amor de Deus. Smart Checkout, uma porra de coisa, sabe? Loja Exatamente. integrada, vai Não, mexer em checkout pra quê? a VTEX breca os caras de fazer esse tipo de alteração justamente porque a quantidade de merda que dava... Eu sou da época antes da VTEX legado, né? Tipo, da época que criaram lá a lista de casamentos. Então, a quantidade de merda que tinha de ticket de suporte que os caras relatavam pra gente que abriam por causa de script foi o que motivou eles cortarem. Olha só, ninguém pode subir script na página de checkout Sim. porque tá todo mundo maluco, cara. Sim. Sacou? Todo mundo maluco. Não, e nesse caso, só para recapitular, das 3.500 tags, o que é importante é porque realmente o que o Rafa falou, né? Abriram a porta, deixaram um monte de gente meter a mão. A galera começou a ver que muitas vezes demandas que queriam iam demorar muito por questão de deploy de TI e afins. A galera metia a mão no código. E a parte mais engraçada é que essa auditoria, que em média, né? A galera que estava curiosa por isso, talvez, que em média a gente leva uns 30 dias para executar aqui no MB, a gente levou uns 3 meses. Por quê? Porque era assim, essa tag aqui, você sabe o que é? O Isso cara, não, aí. deixa eu investigar. Aí o cara investigar e fala, cara, isso Uma aí... semana pra investigar. Isso aí, se tu derrubar, Uma cai o meu semana tu checkout. foi gentil pra Já, cacete. não. Isso aí, se tu tirar, cai o meu checkout. Vou fazer o seguinte, a gente vai implementar isso no código-fonte, quando a gente implementar, a gente avisa se vocês removem. E aí tu levantou um gancho que eu queria exato. trazer, que é... Esse Existe site hoje... devia ser lento, hein? Só pra... Nossa! Não, devia ser um imagina. pouquinho lento, hein? Imagina, Só pra imagina. contextualizar. Imagina. Então, tem um ponto que é a camada de responsabilidade que a gente acabou desenvolvendo e criando a Métricas Boss. Existe uma camada invisível de responsabilidade que você tem que ter. E a partir de agora você vai ter isso. O código-fonte funciona para você poder implementar as suas tags ou suas regras de negócio. Sabe? Tudo que tem dentro do código-fonte é sobre o seu negócio. Dentro do Google Tag Manager vai ser só instalada tag de terceiro. Qualquer coisa que tiver de um no outro é gambiarra. Sim. Beleza? Isso aí. Qualquer coisa que tiver de um Falou no outro é bonito. gambiarra. Então, e isso, cara, nossa senhora, que vontade de chorar. Tem um erro comum da galera de usar. Trazendo um exemplo prático, né? Tem um erro comum da galera que vou disparar um evento personalizado através do Google Tag Manager.
Porra, se você tem a camada de dados que é disparada através do código-fonte, que você vai ter uma manipulação maior do dado que você quer personalizar, pra que você vai colocar dentro do Google Tag Manager? E tem uma porrada de gente que faz isso, porque tem um post famoso, que a gente queria que esse post fosse deletado da história da humanidade, que é como coletar eventos automáticos. E aí o cara faz isso de maneira automática, gerando um evento personalizado pra dentro dele Não mesmo. faça auto-track. Auto-tracking não existe, gente. Chega dessa merda, pelo amor de Deus. Inclusive GA4 te ferrou nesse sentido. Exatamente, porque você não vai conseguir coletar metade dos dados, porque tem diferença de event name, né? Eu tenho um adicional em cima de tudo isso que a gente tá falando, que eu queria a opinião de vocês ainda acima disso. Que é beleza, eu fiz lá minha auditoria, pô, estava legal, entendi sobre tudo isso, eu fiz minha auditoria, meu já tá confiável. Ou então, fui o Luciano, entendi o plano de mensuração, e o Rafa me aconselhou a fazer isso antes de lançar meu site. Legal. E depois disso, como é que eu mantenho? Para mim, o principal ponto, além do que o Rafa trouxe, de não abrir para ninguém e deixar alguém responsável por isso, que é o tema da minha próxima pergunta para vocês aqui, sobre isso, o meu principal ponto aqui é a falta de comunicação entre as áreas das empresas. Cara, isso é absurdo. Sabe por quê? Eu tenho uma área, vamos supor que o Luciano é de uma área que ele é o cara de TI, tá? O Phil, ele é o cara de front. Eu sou responsável por Analytics e você é o responsável por UX, beleza? O Phil vai fazer uma alteração que foi validada pelo Luciano para seguir a vida ali. Beleza, só que eu não fui comunicado para poder entender que essa alteração que o Phil está fazendo no front vai mudar a forma como eu coleto os dados do GA. E você de UX não está nem sabendo que vai mudar a ordem daquilo ali, porque o pessoal entendeu que mudar a ordem daquilo ali ou deixar aquele código mais simples vai ajudar a requisição do servidor, diminuir o tempo de carregamento. Cara, você de UX não está nem sendo tão impactado nesse sentido, nesse momento, mas é absurdo você não tá sabendo. Alguém tem que ser dono do GTM. Normalmente é o dono do GA, né? Mas esse é o problema. O problema aqui não é nem o dono do GTM, que é o tema da minha próxima pergunta. O problema aqui é, eu não sou adivinho. Então, se o site mudou, ou uma página específica teve alteração, e eu não sei, e aquela alteração, se o Phil vai lá no código, muda uma classe, muda o ID, que eu mapeei essa classe ou ID como evento, e o Phil mudou, o evento para de funcionar. Como é que eu vou saber? Vai gerar alerta no GA. Mas eu fiz auditoria e não tá funcionando. Como é que tu fez auditoria e agora o evento não pega? Absurdo. Ué, você não falou porra nenhuma que tem que mudar. Talvez... E olha onde essa merda pode chegar. Não sei se a galera vai estar ligada. Imagina que esse evento é um evento que eu configurei, que é um evento de conversão. E esse evento de conversão, ele está associado a uma lista de remarketing que eu criei para o Google Ads. A merda vai lá embaixo. Escalou a merda no nível catastrófico. Porque alguém não alinhou as mudanças que iam acontecer no site. Eu não sou um cara de TI, mas toda empresa séria que eu trabalhei tinha uma janela de deploy que falava para todo mundo o que ia ser alterado naqueles dias. Então, quinta-feira vai rolar deploy e o que a gente está mexendo é nisso. E antes disso, já estava refletindo no meio de homologação. Exatamente. Onde a gente tinha acesso, onde a gente mensurava, onde a gente mapeava e entendia e aplicava tudo ali para no dia que tivesse deploy, eu dar play e tá tudo funcionando. É. Então, porra, a falta de comunicação para mim é o que ferra as pessoas e as empresas. Cara, eu juro por Deus que eu já vi gente trocar plataforma de e-commerce sem pensar no GTM. E aí, Como de assim, repente, sem pensar tudo no para GTM? de funcionar. Não muda o GTM. É, Mudou a o cara- plataforma, Imagine que trocou a e o conversão GTM... de uma plataforma dispara com um evento personalizado chamado compra. E a outra dispara com purchase. Se você não troca isso no Não GTM, atualizou quando no- você É, inverter se você a não troca, plataforma, para tudo. Aí só percebeu falta 30 de dias comunicação. depois pra fazer o relatório. Na hora de fazer o relatório. na hora que olhou, ele falou assim, e a conversão caiu 100%. Na hora de fazer o relatório no final do mês, aí ele lembrou, ih, tá estranho. É. Seria um dado de acesso de tráfego no meu site, não tô Não entendendo. é mesmo? É. Mas, bom, isso me traz ao meu próximo ponto aqui, que são dois. O meu próximo ponto aqui primeira parte quem deve ser responsável pela auditoria? E aí, por esse processo que a gente está falando no podcast como um todo. Esse é um ponto, número 1. E ponto número 2. Quem deve ser o responsável pela ferramenta GA, GTM, Mixpanel, Amplitude e afins? Tem que ter um responsável? Porque a maior coisa que acontece nas empresas, uma das maiores coisas que acontece nas empresas hoje é não ter uma dona, não ter um dono. A gente pergunta para alguém que devolve para o trem, que devolve para alguém, que devolve para o trem e fica nessa linha de magafo-garfo porque ninguém é responsável. E para mim, não tem que ser TI a responsável por isso. Porque, necessariamente, a área de TI vai definir tudo o que acontece. GTM?
Tô falando de tudo aqui. Cara, filho feio nunca tem pai, né? Mas o meu GA e o meu GTM são muito bonitos. Tá aí, só o pai dele. Você Eu tive ótimos professores. Opa! Arrasta pra cima. Cara, Métricas Boss Prime, transformando você de alunos a gerente de e-commerce. Arrasta pra cima. eu acho que nesse caso, né, não é nem sobre quem vai. É tem que ter. Tem que ter. Ponto. E aí, normalmente, o pai do Google Tag Manager, o pai do Google Analytics, na minha humilde opinião, é quem, na maioria das vezes, está ali contratando as ferramentas. Esse cara tem que ter o controle total de, primeiro, quais pessoas vão ter acesso àquele Google Tag Manager. Segundo, quais são as tags que estão sendo instaladas ali. Terceiro, por solicitar o time e utilizar o time de tecnologia como um suporte. E a gente faz isso muito aqui na MB. Cara, vê se essa tag que esse parceiro está tentando implementar aqui não vai capturar o dado de uma maneira que fere a LGPD. A gente vai lá e ajuda o cara. Analisa o que o cara tá coletando. Ó, esse cara aqui tá tranquilo, esse cara aqui não. Então, tipo, pede para esse cara gerar uma outra solução para ele poder traquear os dados que ele quer. Então, assim, precisa só ter um pai. Se tiver um pai, já tá bom. E se for para ter um pai e a gente podendo escolher, né, seria o cara que contrata as ferramentas normalmente. E o cara nem precisa ser, tipo, tão sinistro em tecnologia. Sacou? Nem precisa. A minha opinião é que deve ser a pessoa que mais é responsável pela parte de dados mesmo. E aí, Gustavo, você tá falando que tem que ter um cientista de dados? Não é isso. Mas, muito possivelmente, uma galera de produto, UX ou marketing é quem vai analisar muito esses dados contidos nessas ferramentas. E possivelmente devem ser a menina, o homem, qualquer pessoa do tipo, a ser responsável por isso. O analista, né? Sim, exatamente isso. Eu vou puxar o que vocês estão falando para dar uma dica básica aqui. Por mais que essa criança tenha um pai, não é bom você registrar ela no Gente, de analogia. pessoal do pai, não. Meu Deus, onde isso tá chegando? Chuva de Porque analogia. se você cria um GTM com pai@empresa e um dia o pode pai@empresa seja demitido da empresa, essa criança vai ser órfã para sempre. E não tem nem direito à adoção. Vai Tem que ser... implorar pro cara depois que saiu, o cara tá no concorrente. E aí, Tem que implorar pro cara o acesso. Contextualizando, aconteceu isso já aqui na Métricas Boss, de a gente chegar pro cliente e falar, beleza, me passa o acesso do seu Google Tag Manager aí. Silêncio na reunião. Descobrimos que ninguém tinha o acesso. Ah, mas quem foi que criou? Ué, não O sabemos. fulaninho no Gmail dele pessoal. Aí foram buscar o histórico, era um estagiário. Burrice, né? O estagiário criou a conta do Google Tag Manager. Poxa, criar um Google Tag Manager é uma tarefa Nada simples. contra o estagiário. Nada contra o estagiário. Que fique Mas claro. a merda sempre sol pra ele, né? E assim, poxa, deixa essa tarefa simples aqui pro estagiário que fica mais fácil para ele poder executar e aprender. Só que, e aí eu vou bater no estagiário. O animal criou com o e-mail pessoal dele E fugiu pra Holanda. e fugiu para Holanda. Exatamente. Então, assim, nesse caso, o que a gente pode fazer? Nada. Você não consegue fazer o backup, você tem que ligar pro cara na Holanda. Aí tu liga pro cara na Holanda e fala assim, irmão, tu tem acesso ao e-mail? Aí ele, cara, não tem, mas entra aí, Tito de Jaconé. @moranguinho. Tito de Jaconé, Arroba hotmail.com. Desse nível. E esse é o principal erro que você não deve cometer quando você vai criar a sua conta. Primeiro, sua conta tem que estar criada no @CNPJ, nunca no Sim. pessoal. No seu É porque CNPJ. ferramenta do CNPJ de uma Gmail, né, agência, cara? por exemplo. É tendência o cara criar no e-mail pessoal dele. Isso é uma coisa Entendeu? que o Phil falou é muito bom, cara. Muitas empresas que você contrata para desenvolver o teu site, o teu e-commerce e tal, ela fala, eu implemento o GA e o GTM. Aí ela cria a conta do GA e o GTM. Ela não dá pro dono da conta, que é a empresa, o acesso, ela mantém. O cara fala, não, o cliente não sabe essa porra, a conta é minha. Deixa aqui comigo. Aí tu chega pra agência e fala, oi, agência de evolução Vetex, eu tô trocando de agência, eu estou internalizando. Aí ele usa, Lembrei da história. ele usa o super trunfo pra mim, que o super trunfo é, dadinho é o caralho, meu nome é Pequeno, quem disse que o já é teu. Quem disse que o GTM é teu, quem disse que qualquer Não dá ferramenta... acesso, não. dá. Fala assim, cria do zero. O maior erro que você comete é deixar a criação das suas contas por responsabilidade de terceiros. Sim. Um terceiro pode criar, mas cabe a você que tá ouvindo e assistindo a gente, de criou, agora passe o administrador para mim e você é no máximo editor. A gente, Métricas Boss, que realiza serviços disso, nunca foi administrador. A gente sempre foi editor, brother. Por que a tua agência, que não tem nada nem a ver com isso, só talvez fez um favor ou quebrou um galho de criar, ou seguir uma premissa básica de ter uma ferramenta que mensura, tem que ser a dona dessa parada. Não, e se você é uma agência, evita o estresse.
Porque isso dá mais trabalho do que, sabe? Mais trabalho do que o incômodo do contrato ser finalizado, sabe? É Sim, seguir a premissa, né, Luciano? quer criar uma conta pro cliente? Abre a porra de uma call, senta com o cara, faz com o teu e-mail aí. Sacou? Me passa o acesso Me passa o do seu e-mail. Sim, Cala passa a o seu boca, e-mail. né? É isso aí. sabe? É isso, É, cara. essa é uma das perguntas que a gente recebe muito lá no Prime. Mas eu sou uma agência, estou criando para um cliente, o que eu faço? Cara, cria com o e-mail dele. Sim. Cria com o e-mail dele. Uma coisa que eu sempre falei é, Gustavo, aqui a gente utiliza Outlook, a gente usa Gmail, então eu não consigo ter minha arroba Outlook para acessar. Você pode transformar o teu arroba Outlook numa conta Google. Sim. Sim. E aí Então, você ou então consegue- cria uma conta Google pra empresa, que é Conta muito Google, simples, cara. beleza, É, acabou. muito Acabou. É isso E aí esse e-mail vai ficar lá. Gratuito, tá? Só pra avisar o Exato. pessoal. Arrasta pra cima. Perfeito. Beleza. Então, digamos assim que responsável aqui tem que ter quem? Alguém que vai tocar isso e assumir a braçadeira de capitão e botar o 10 nas costas. Vai ser a Marta ou o Pelé do bagulho. Essa é a premissa básica. Dito isso, o que vocês acreditam que são as melhores práticas que as pessoas têm que executar no seu dia a dia para poder manter o teu GA, teu Mixpanel, o teu amplitude saudável ali? O que as pessoas têm que fazer no dia a dia ali para que todo esse esforço que a gente está falando aqui, há 1 hora praticamente de podcast, 50 minutos aí, por exemplo, não se perder, sacou? Para esse tempo todo que a galera está executando, se manter. A gente falou aqui de como não deixar cagado de novo. Mas quais são as premissas? O que vocês entendem aqui que são os processos? Olha, para mim tem que seguir isso, isso e isso para evitar da merda. Eu acho que em termos de implementação, tem que ter um controle e aí tudo que a gente falou colabora para isso. Tipo, tudo que vai ser implementado tem que ter alguém ali que está sabendo disso o tempo inteiro. E até a ponto de, se possível, revisar a implementação. Isso é... Rotina de revisão. Exato. Essa era uma próxima pergunta, vocês já adiantaram, me fuderam, mas tudo bem. Qual a rotina que você Cara, acredita que tem que ser? Então, sempre que pensa, algo for pensa aqui agora na implementado, dica e na rotina. sempre que algo for implementado no GTM, vale abrir ali e revisar todas as tags que vão subir, porque porventura acontece de ter alguma coisa errada ali. E inclusive não só as que vão subir, né? Mas, por exemplo, um parceiro que você vai deixar de trabalhar ou que vai descontinuar, enfim, remove esse cara de lá. Primeiro Lembrar de remover, né? cancelou o contrato com o parceiro, volta lá no Google Tag Manager e vê se não tem nenhuma tag dele instalada. Ponto. No mínimo, pausa ela. Não, nem pausar. Remove. Remove. É, mas tem Esquece coisa essa que porra. dá um trabalho, Sabe por quê? cacete, pastelar de novo, pausa essa porra. Mas sabe por quê? Pausar não é tão inteligente pelo seguinte. Imagina Não é que tão você... inteligente, é uma forma fofa dele tentar ser um cara Bota mais o- tranquilo e bota não o- falar bota o cavalinho. puta. Porque antes Não, ele falou que o estagiário era um animal. É. Aí agora ele falou, não é tão inteligente. O cara tá na Holanda lá, pô, deixa o cara. Eu acho que ele tá com medo que tá dando merda em outros podcasts. É. aí. Mas vamos lá. Vou explicar o porquê não é tão inteligente você pausar a tag. Porque imagina que você pausou aquela tag durante 3 meses nesse processo, a tag que você estava instalando mudou a versão. É muito mais fácil você pedir um guia novo de instalação para você ter a versão mais atual daquela instalação de pixel do que você pausar. Porque aí no momento que você despausa, você não tem a mesma gama de recurso que você teria se você tivesse na nova versão. Tá perdoado. Entendeu? O Luciano puxou um assunto importante também. Guia de implementação para tudo que você vai implementar, por favor, é O sempre que importante. seria um guia de implementação, Felipe? Qualquer ferramenta ou serviço que você contrata, em geral, eles te passam um documento, tipo manual de implementação da tag X. Nem todos. Isso pode estar... Nem todos. Eita. Nem todos. Não vamos falar nomes. Não vou falar nome, senhor. Cara, o cara te passa um e-mail muito Senhor. mal educado, Senhor. dizendo como você tem que botar uma tag e não funciona de jeito nenhum. E aí você pede ajuda e ninguém te ajuda. Aí você sabe o que você faz? Você desiste da ferramenta. Você desiste do afiliado. É assim? Imagina. Alô, afiliado, ó. Tchau. Você desiste, cara. E tem um ponto que eu acho que é um erro absurdo da galera que trabalha com afiliado, é que, tipo, o cara manda e fala, olha só, eu quero que o meu pixel dispare somente quando o UTM source, lá no início da sessão, for o XPTO. Sim, Sacou? saquei. Só que assim, quem vai armazenar esses dados? Quem vai criar esses dados do cookie? Aconteceu direto isso. Opa. Sacou? Então, tipo, quem vai armazenar essa informação? The truth has been planted. 3, né? Três. Então, assim, o guia de instalação, e aí se você for ferramenta e você tá escutando nesse momento, cara, não mata, sabe? Se você gravar um vídeo no YouTube, cara, explicando como que instala e pensar que a sua ferramenta, ela gera outras dependências, poxa, se eu quero que a minha ferramenta dispare através de um cookie que tá no navegador do usuário,
precisa disponibilizar a porra do script que seta o cookie. Acima de tudo, eu preciso orientar como esse cara faz com o mínimo de recurso possível. Entender se esse cara já não está coletando essa informação. Sim. A Vetex, por exemplo, já coleta esse dado. Ela tem lá os dados lá armazenados em cookies lá. Então, assim, o quanto você... Isso acho que eu trago até um pouco sobre a minha dica, que tem uma premissa no mundo de tecnologia, que é o DRY. De não se repetir. Don't repeat yourself. Então, assim, toda vez que você vai implementar algo que já existe, não implementa, brother. Sim. E aí eu vou bater afiliado pra caralho agora. Porque assim... Deixa eu só fazer um merchan rapidinho. Você que trabalha com digital e quer aprender inglês, Lucian House. Porra, inglês. Mas não, ó, Wizard, CCAA e B. Me desculpe pelo inglês, galera. Nota nós aqui, viu? Por favor, se Fica quiser, à inclusive, me vontade. passar um Podia rolar um patrocínio, né? Podia que eu preciso falar os termos certos aqui, por favor. Como é que é o nome lá que os caras falam lá? Como é que é? Naquele podcast. Ah, lá, então, por não sei quantas MB Coins, você pode... Não, então, nesse caso, é muito importante que você tenha isso estruturado, sabe? Porque a possibilidade da merda é absurda. Sim, Então tem que estar com isso tudo pronto. Então tem que estar com isso tudo pronto. E aí eu quero entender aqui no finalzinho do nosso podcast, desse debate. Não, peraí, eu esqueci de bater. Então bate afiliado, Vou né? bater afiliado. Tô lançando uma ferramenta de afiliado. Então, Agora acho fala que esse conceito de você não se repetir acontece muito com afiliado. A gente não precisa citar nome, mas assim, o cara entra lá e vai criar uma variável no Google Tag Manager. Aí ele quer criar uma variável que vai capturar o dado de transação. Por padrão, no data lake, essa informação vem como transaction total. Já tá lá. Aí ele cria um prefixo para ele. Ele cria o XPTO-transaction total. Eu já vi. Isso não é necessário. Você está gerando informação que não precisa. Ou seja, não se repita. Se já tem lá. E isso mostra que o cara não tem o mínimo cuidado com o Google Tag É Manager. mania de querer ter implementando. uma coisa meio que Dele, diferente né? ali Olha pra só, ele. olha Uma só, mania. eu fiz isso. Uma mania. Essa parada é minha. Tá, então... tu tá implementando uma tag, tu não tá pintando a Mona Lisa. Né? Esquece essa porra. Essa foi foda. Tu não tá pintando a Mona Lisa, boa. Pra gente chegar aqui nos finalmente do nosso papo, eu queria entender... Não, era 4 horas que ia durar. 4 horas de podcast? Que é isso? O nego é maluco. Foi Me quem... preparei pra ficar 4 horas. Você é aqui. doido, aí nego fala merda. Chega no final, perde a noção. Fala merda. Um salve aí, viu, retardado? Mas vamos seguir aqui. Pra falar de finalmente do nosso podcast aqui, eu queria entender com vocês o que no final das contas a gente tem que fazer para que nosso GA possa estar confiável, a gente não se perca e justamente que a gente possa deixar um legado positivo para as pessoas, né? Porque uma coisa que acontece em toda empresa é justamente o quê? As pessoas poderem mudar, o Rafa pode trocar de área, a empresa pode mudar, as coisas, a pessoa pode sair. Cara, o turnover é então, enorme. Não, e as pessoas podem, não só turnover, né? Trocar de área Sim, também, né? O que vocês entendem que seria, assim, a premissa básica ou o processo básico que as pessoas deveriam estar seguindo para poder não dar merda, deixar confiável e, de fato, mesmo que seja do zero ou depois de auditar, deixar isso assim, beleza, vamos seguir isso, tá? Eu vou dar até meu pitaco aqui inicialmente. Para mim, é entender, número 1, comunicação, e número 2, entender que é inadmissível alterar alguma coisa no site sem que as pessoas que podem ser impactadas por isso não saibam. Sim. Sacou? E entender que as ferramentas de mensuração, elas não criam nada, elas capturam. Então, pare de olhar e falar assim, minha ferramenta está errada. Está errada a configuração que você fez. Está errada a instalação que você fez. Sacou? O que está errado é isso. Não é a ferramenta. Ela está capturando o que você configurou. Ou até o que você não configurou, no caso, né? Mas ela está capturando isso. Se você não está conseguindo confiar na ferramenta, é porque mexeram em alguma coisa. A ferramenta, ela não é gremlin, tá ligado? Pra jogar a aguinha, virar do mal e do nada, sacou? Não vai mudar sozinho. Código não é banana. Não tem essa de não alimentar depois da meia-noite, não jogar água, saca? Então é entender que se tá certo, não tem motivo pra estar errado. Se tava certo e do nada ficou errado, possivelmente foram alterações que foram feitas. E aí, pra mim, assim, o cerne da questão é comunicação. E é inadmissível que ela não esteja acontecendo dentro da própria empresa. Uma coisa é você ter um fornecedor XYZ que você instalou uma tag, você mexeu e você esqueceu de avisar ele sobre essa mudança, sacou? E essa mudança tá, sei lá, setada de outra forma. Putz, ainda acho que é menos pior. Agora, se isso está implementado via GTM, por exemplo, você consegue também se precaver. Então, para mim, a comunicação é o principal ponto. Sim, eu acho que juntando a isso,
Tudo que a gente falou aqui lá no início, né, seja alerta do GA, taxa de rejeição, autorreferência, eu acho que tudo isso demanda uma certa rotina. Então, Perfeito. não custa nada você, com uma certa periodicidade, dar uma olhada ali nos teus alertas, se apareceu um alerta novo, você olhar a tua taxa de rejeição, ver se ela teve um comportamento ali estranho durante um período, ou se do nada começou a aparecer autorreferência, porque mesmo que você tenha uma boa comunicação, sempre às vezes falta alguma coisa ali, alguma coisa passa, e esses dados que a gente levantou aqui, eles são indicativos de um problema que você pode estar tendo no teu site. Então, a frequência de análise ali, o acompanhamento dos seus dados mais sensíveis, eu acho que é primordial. Cara, eu acho que tem um ponto bem específico em cima disso, não seja lembrado como o cara que só fez merda. Pois é, cara, deixar um legado, né? Deixar Tipo um assim, legado ruim. Qual o pois legado que você está deixando para aquela empresa? Então, assim, nem no mundo de tecnologia isso hoje é tão concreto, mas assim, documenta a porra toda, sabe? Documenta. Sim. Você não precisa mensurar tudo, mas documentar tudo é importante. Então, quais são as tags que a gente tem instalada? Quais são os eventos que a gente está mensurando nessas nanoconversões? Quais são as metas que a gente tem configurado e como elas estão configuradas? Por que elas estão configuradas dessa maneira? Então, assim, documentar é o início e a rotina, que eu acho que é a dica principal para você poder não deixar um legado ruim. Então, assim, o processo de toda vez que você implementa uma nova tag, documentar essa nova tag, dentro do Google Tag Manager, inclusive, tem um campo lá de observação. Você consegue descrever para que aquela tag serve. Então, utilizar isso faz bem e evita bastante estresse. O próprio GA também tem comentários. Antes do Luciano falar a segunda, quero só deixar para você que está assistindo ao vivo aí agora com a gente aqui no YouTube. Se você tiver dúvida em tudo que a gente falou, lança aqui nos comentários. Caso tenha dúvida, lança aqui, que a gente pode ler, que agora depois do Luciano falar, do Rafa falar, a gente separa um tempinho para tirar algumas dúvidas que você esteja passando. Lança aqui nos comentários e não esquece, tá? A gente tem outro canal do YouTube, além do da Métricas, que é o canal do Analytics Talks, que é o canal dedicado especificamente ao podcast, beleza? Então, se você não está inscrito lá, eu já vi que a Laila está inscrita, muito obrigado, Laila. E quem mais estiver se inscrevendo, fique à vontade, vai aparecer aqui, vai estar na descrição, vai lançar no chat. É um canal específico apenas de podcast. O da Métricas Boss continua tendo outras coisas, mas lá vai ter só o podcast. Luciano, segunda coisa aí, por favor. Então, a segunda dica é algo que a gente fazia antigamente, né, dentro do processo de auditoria. Hoje em dia, a gente faz só quando o cliente... A gente explica como funciona e caso o cliente peça, a gente faz. Cara, dentro do GA é possível você criar alerta. Você consegue criar alertas personalizados. E ninguém usa isso. E ninguém usa. Baseado em alguns casos. Então, por exemplo, a gente já criou alerta aqui de, poxa, o meu site não converteu ontem. Você me ensinou a usar isso, muitos anos atrás. Você não... Nossa, foi profundo agora. Então, assim, cria um alerta de conversão. Não houve conversão no dia anterior. Você vai saber. Ou acima de tudo, você pode criar quando a taxa de conversão for abaixo de 20%, é possível você receber um alerta. Rejeição. Sim. Não. Isso tá em algum curso seu, com certeza. Olha tá sim. só. Tá sim. Que beleza. Isso há 12 anos atrás, mais ou menos. Olha só, e eu quero inclusive dar um update para você que está ouvindo e assistindo a gente. A gente terminou as gravações do curso de Google Analytics 4. Caralho, toma esse jabá. E lá eu ensino a criar um alerta por hora, não mais dia. O GA4 permite que você tenha alerta de hora em hora, o SBT informa. Então você consegue no volume do GA4 cara já grande, ter, né, irmão? você já consegue no GA4 ter por hora. Então, alerta de conversão igual a 0. Se deu 0, naquela hora tu vai receber. Sim. Não vai ser mais de 24 horas. Porque, querendo ou não, esses alertas eu sempre achei muito importante você ter. Mas que fossem acionáveis. O que adianta eu descobrir que ontem deu foi 0? Se o cara for muito grande, Pô, vai ficar não tudo adianta. cagado. Se o cara for médio, ok, entendeu? E um salve aí pro Mauro Freitas, que se inscreveu no nosso canal da Analytics Talks. Muito obrigado, viu? Então, cara, esse é um ponto bem importante e não só isso, você pode criar vários alertas para os outros erros. Então, assim, por exemplo, a gente tem um caso com um cliente que estavam disparando muitas conversões num dia em específico e, por um acaso, a gente tinha um alerta de conversão estourada que detectou um problemaço no cliente. Porque, assim, toda vez que o cliente tinha uma taxa de conversão, uma quantidade de transações atípicas, a gente gerava esse e-mail para eles e dizia, só, cara, alguma coisa está acontecendo. Tanto para quando você não tem conversão nenhuma, quanto para quando você está com muita conversão. E aí, nesse caso específico com esse cliente, a gente descobriu que tinha alguém tentando fraudar o processo de compra ali. Olha então, assim, você consegue, cara, utilizar dessas informações, bater com a origem mídia dos caras, porque o GA já te dá isso por padrão. Só você utilizar. Então, acho que é minhas 2 dicas aí. Agora para tu finalizar. Nossa, caralho, que lindo, que honra. Cara, eu vou dar uma dica só, tá? Eita. Vai ser a dica. Que isso. Cara, eu vou, assim, todo mundo que tá aqui, eu acho que eu sou mais generalista, né? Eu sou um gerente de e-commerce, sou um cara que olha
o lado mais comercial da coisa e a tomada de decisão da coisa. E o que eu quero é vender camisa na internet e ganhar dinheiro com isso. Então, tipo assim, a dica que eu dou, cara, é pros tomadores de decisão, os caras que estão sofrendo ali a pressão de tocar um e-commerce, liderar uma venda digital, cara, não fica acanhado e preocupado em trazer profissional especializado em fazer uma auditoria pra você, sabe? Tipo assim, porque, cara, não é um investimento alto pra você fazer esse tipo de... Na minha concepção, pelo menos, principalmente quando você compara com o faturamento do e-commerce, não é um investimento alto. E isso vai dar uma segurança pra você muito grande pra você poder tomar a decisão correta e até ser, assim, ser bem visto, né, da cadeira que você tá assumindo, sabe? Tipo assim, de fato você se preocupa em não ser leviano com verba, principalmente com verba de publicidade e performance. Entendeu? Acho que se você não... Então, o grande conselho que eu dou é pro cara que lidera aí um time de analista, um time de e-commerce, cara, a trazer ajuda profissional, entendeu? Contrata um time de consultores, se quiserem ter um ótimo para indicar, entendeu? Depois rola aquela comissãozinha, tá? E é isso, a dica que eu dou é essa. Fechou. Então, para você que acompanhou até aqui, quero dizer que estamos felizes de fazer mais um podcast ao vivo. Muito obrigado, Luciano, pela sua coparticipação. Semana que vem tem mais agora. Desespero da Dani. Tá. Dani, Gabriel e Felipe. Gabriel e Felipe, eles ficam aqui atrás rindo, de nervoso. Quando descobriram esse negócio. Felipe Melo, muito obrigado, viu? É isso, valeu. Mandar um salve especial pra minha equipe, meus garotos aqui. Que lindo. Fabola, Jarbinhas, que pediram pra eu falar ao vivo o nome deles, a galera que toca auditoria junto com a gente. Eles pedem pra tu falar ao vivo o nome deles. Aí você demonstra como é tóxico o ambiente, chamando o cara de Fabola e Jarbinhas. Não, é com carinho. É carinho. Fala o nome sobre o nome dos caras. Fábio Bessa e Ratinho, Gustavo sempre tem um Jarbas. ratinho. Isso aí, por favor, fala de novo, dá uma moral. Gustavo Jarbas e Fábio Bessa. Gustavo Quase Jarbas, que eu embolei. inclusive, Os de caras nome são muito fenomenais aí. Se não estiver ouvindo amanhã, a gente vai saber. Gustavo, Os caras são bravos. Se não tiver ouvindo amanhã. Muito bonita a sua homenagem, fiquei emocionado. Super. Fiquei emocionado. No geral, obrigado a todo mundo pela atenção aí. Boa noite pra geral. Boa. Olha, você viu que a empresa é baseada em métricas, né? Se não tiver ouvindo, A gente vai saber. copiar aí. O cara acabou de pedir um evento aqui na tua cara. Rafa, obrigado, irmão, pela moral mais uma vez de estar contigo aí em vários Cara, eu que projetos, agradeço. palestras e afins. Que agradeço, vocês moram no meu coração. E obrigado a vocês, cara, por tudo que vocês fazem aí pelo digital, pelo e-commerce, pelo Web Analytics, porque, como eu falei já algumas vezes, o trabalho de vocês é muito importante, cara. Obrigado mesmo por tudo. O Rafa não foi pago para isso. Por favor, não foi pago, gente. Só para deixar Cara, claro para você. acabou aquele dinheiro também. Ó, Brincando. siga a trajetória de sucesso de Rafael Medeiros, de ex-aluno a gerente de Vou e-commerce. escrever um livro. Em breve. Deixa ele faça moral pra gente lá. Em breve Se na não Amazon. fosse o Métricas Vamos Prime. Em breve na Amazon. Enfim, você que ouviu e assistiu a gente até aqui, muito obrigado por tudo que você fez agora, tá bom? Quero dizer e deixar bem claro que o Jarbas está online, então ele te deu essa... Olha. Então esse evento Menino de só ouro, o apelido dele. Já. Gustavo, não, esse é o O Jarbinhas. nome dele é Gustavo Jal. Com o A gente nome é- desse, o moleque não podia ser ruim. É porque os apelidos aqui dentro a gente vai mudando. O Jarbola, tem o Fabola, entendeu? A gente vai indo. Sabe, sempre tem um ratinho no lugar, tem um Sempre tem um ratinho. ratinho. Sempre tem. Você que assistiu a gente até aqui, ouviu a gente até aqui, muito obrigado. Não esqueça que agora toda quinta-feira tem episódio novo. Se você não está inscrito ou inscrita ainda no nosso canal dedicado ao podcast, vai lá, Analytics Talks. Conheça, vai ser dedicado somente ao podcast. Aqui na Métricas Boas vai continuar tendo nossos outros vídeos e quem sabe a gente não aumenta a periodicidade também. Olha aí a Dani tremendo. Mas quero deixar um Diário? último detalhe aqui. Se você gostou desse bate-papo sobre auditoria, que mais ou menos em 1 hora aí, um pouquinho mais, a gente falou bastante coisa que pode ter sido relevante para você, imagina fazer um curso com o Luciano Fialho sobre isso. Não esqueça que se você estiver ouvindo isso na semana certinha, que agora esse curso ele vai ser híbrido. A gente vai subir alguns módulos semanalmente e sempre antes de disponibilizar um módulo novo, faremos uma aula ao vivo tirando dúvidas do módulo que foi da semana. Caso você esteja ouvindo isso depois, o módulo também vai estar lá, a aula também vai estar, só que vai estar gravada, você não vai ter mais a honra de assistir Luciano Fialho ao vivo, o Baco Exu do Analytics. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu! Tchau! Calma aí que, pessoal, ainda vai cortar, tá? Tô calmo. Valeu, gente. Boa.